Pessoal, como é que fica a questão da prescrição com relação à transação penal, à suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal? Porque nesses casos aí, né, o acusado ele vai ter que cumprir determinadas condições, né, para que haja a extinção da punibilidade, né? No caso da transação penal e do acordo de não persecução penal, nem mesmo há o oferecimento da denúncia, né? E no caso da suspensão condicional do processo, existe o oferecimento da denúncia e já a proposta de suspensão condicional do processo, então não existe um prosseguimento desse processo, né? São impostas algumas condições e a pessoa tem que cumprir. E se ela descumprir essas condições, né? O que acontece? E o que acontece com a prescrição? Com relação à transação penal, não existe nada na lei que fale sobre a prescrição, né? Que fale sobre uma interrupção ou suspensão da prescrição. Então, se não existe nada na lei, entende-se que não existe qualquer tipo de suspensão da prescrição por falta de previsão legal. Quer dizer, a lei não foi muito atenta com relação a esse sentido, né? O STF tem a súmula vinculante número 35, que diz que a transação penal ela é uma sentença meramente homologatória, não é uma sentença condenatória, então ela não vai gerar coisa julgada material. Então, havendo descumprimento da transação penal, né, das condições impostas na transação penal, o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia ou pode requerer a instauração de um inquérito policial. Porém, a prescrição vai ter corrido normalmente, né? E se o crime já prescreveu, vai ter havido a extinção da punibilidade e não vai ser possível fazer mais nada. Com relação à suspensão condicional do processo, a lei foi um pouco mais cuidadosa, né? Lá no artigo 89, parágrafo 6º, ela diz expressamente que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Então, durante o prazo de suspensão do processo, existe uma suspensão da prescrição. De maneira que, se for depois descumpridas as condições dessa suspensão condicional do processo, o processo pode ter prosseguimento normalmente e a prescrição vai ter ficado suspensa, né? E com relação ao acordo de não persecução penal, se vocês forem ler lá no Código de Processo Penal, né, o novo artigo 28A, não fala nada sobre prescrição, né? E pode dar a ideia de que também não teria nada de suspensão ou interrupção da prescrição nesse sentido. Porém, foi inserido também pela lei anticrime, lá no artigo 116 do Código Penal, 116, inciso 4, que antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. E aqui é uma causa impeditiva da prescrição. Então, cuidado, não é uma causa suspensiva nem interruptiva, é uma causa impeditiva da prescrição. Então, a prescrição ela não começa a correr antes de ser rescindido ou antes de ser cumprido o acordo de persecução penal. Né? Como vocês sabem, existe diferença entre suspensão, interrupção e causa impeditiva de prescrição. Né? A impeditiva ela nem vai começar a correr a prescrição. Desde lá da prática do crime, não vai ter começado a correr ainda a prescrição, se tiver tido um acordo de não persecução penal. Na causa interruptiva da prescrição, ela começou a correr, tem a causa interruptiva, e aí ela vai começar a correr de novo do zero. Né? E na causa suspensiva, como é na suspensão condicional do processo, ela vai ter começado a correr, ela fica suspensa e depois volta a correr de onde ela já se encontrava. Né? Não se interrompe, não começa do zero de novo. É isso, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem. Um abraço.